No coração da vocação da Igreja no mundo está a proclamação do Reino de Deus, inaugurado em Jesus, o Senhor crucificado e ressuscitado. E na missão de proclamar a Igreja são os desafios que nos alertam para a renovada reafirmação da identidade cultural nos diversos lugares, especialmente quando se observa a pluralidade das práticas religiosas. Esses ambientes exigem de nós, evangelizadores, capacidade de estabelecer um relacionamento de diálogo com as outras pessoas no sentido de discernir as insondáveis riquezas de Deus e a maneira como Ele lida com a humanidade. É preciso ter a clareza de que o Espírito de Deus atua constantemente de várias maneiras e formas que vão além do entendimento humano e nos lugares em que menos se espera. Nesse sentido, nós, catequistas, encontramos diante de importantes paradigmas na nossa missão: encarnar o Evangelho no âmbito de cada cultura, viver a comunidade, testemunhar e dialogar, ou seja, testemunhar a própria fé, mas entendendo as várias formas pelas quais Deus cumpre os seus propósitos. Deus é o anfitrião da salvação e a salvação pertence a Ele. A nós cabe participar nesse projeto divino. Nós não oferecemos a salvação, mas damos testemunho dela. Não decidimos quem será salvo, pois isso compete à providência divina. A nossa tarefa missionária é proclamar a palavra de Deus, que nos capacita para discernir os sinais do cumprimento dos propósitos de Deus. Abrimos-nos, assim, a uma cultura de diálogo e solidariedade, mas sempre atentos para reconhecer as limitações humanas e da linguagem que tornam impossível escutar o mistério da salvação que Deus oferece à humanidade. A salvação é uma hospitalidade eterna de Deus. Foi Ele que decidiu fazer de nós um povo portador da sua promessa. O próprio Deus nos escolheu para sermos seus servos, não de forma facultativa, mas como dever de justiça divina, porque Deus é justo. A realidade em que vivemos, das diversas formas de pensar e viver a fé, nos convoca para o diálogo sem que isso implique a perda da própria identidade, pois quando somos conhecedores da nossa tradição religiosa, conhecemos as identificações como valores, normas, ideias, modelos, heróis nos quais a pessoa e a comunidade se reconhecem e trabalham as questões de fé. E esse reconhecer-se nessa realidade propícia, o reconhecer-se com o outro, e nesse reconhecimento de si mesmo e do outro passa a existir a possibilidade do diálogo com benefícios para aqueles que se abrem ao outro. Isto porque abrir-se ao diálogo com o outro, sendo conhecedor da sua tradição, da revelação do amor de Deus à humanidade e tendo feito a sua escolha histórica de fé, sem excluir a sua presença transcendente em outras tradições religiosas ou até mesmo nas diversas práticas e crenças, o diálogo abre perspectivas para aprender com o outro, amplia a sua identidade, que se coloca em constante construção. Toda essa nossa conversa sobre identidade pessoal, comunitária e diálogo possível nas diversas formas de vivência da fé tem sentido quando nos reportamos para o sentido e significação de ser iniciado na fé. Essa reflexão irá nos ajudar quando tomamos a consciência de que descobrir os mistérios do Reino de Deus, assumir os compromissos do caminho que nos propõe Jesus, viver a mística da moral cristã,
tudo isso são realidades muito exigentes e sem um verdadeiro processo de iniciação não se alcança o seu verdadeiro sentido. O processo de evangelização ao qual somos chamados a viver e levar em missão para as crianças, jovens e adultos, e até mesmo para as pessoas que, embora tenham recebido os sacramentos de iniciação, não foram evangelizados na experiência vivencial do mistério, exige de nós um envolvimento maior com a formação de cristãos que assumam, de facto, o projeto de Deus e uma revalorização dos itinerários que percorremos na tentativa de contribuir com uma participação maior das pessoas no mistério da fé cristã, que gere identidade pessoal e que seja integrada num estilo evangélico de vida. O valor do mistério de Cristo e da Igreja que nós explicamos nas catequeses e experimentamos nas celebrações necessitam de ser explicados de uma vivência marcada pelo rito através das catequeses mistagógicas vivenciais. Estas experiências marcam a pessoa por inteiro e possibilitam maior interiorização. A iniciação não é uma invenção cristã. Ela está na raiz de muitas religiões na antiguidade e mais ainda na raiz de quase todas as culturas. Antes de ser uma realidade religiosa, é uma realidade antropológica. Daí a dificuldade que se tem da vivência do mistério, pois ser uma realidade antropológica, o ser humano necessita de se deixar abrir ao mistério, criar as suas identidades, mas sabedor da existência de um Deus que transcende, que vai além das nossas compreensões, que nos exigem diálogos que podem ser eu comigo mesmo, eu e Deus, eu e a natureza, eu e o outro. O diálogo ajuda a enfrentar os desafios que nos interpelam, atrai e questiona as nossas certezas, coloca medo, mas nos possibilita o ir além e ampliar a profundidade do mistério no qual somos inseridos, o mistério da nossa fé.